Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos mais uma vez juntos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo é nossa reflexão e aprendizado lá dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, conectando com os estudos científicos do mundo moderno. Para nós iniciarmos os nossos trabalhos e reflexões, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por Tua luz e assistência, Senhor. Apesar de nossas fraquezas e pequenez, Tu nos ampara, guia e ilumina. Pedimos a Tua luz e bênção para que possamos aprender e melhorar a cada passo, que assim seja. Muito bem, então o nosso primeiro texto de hoje será do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Alvorada do reino. Disse-nos Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Que interpretação devemos dar a semelhantes afirmativa? Se o reino de Deus está dentro de nós, por que as práticas religiosas para encontrá-lo? Perguntam-nos muitos amigos. As práticas religiosas respeitáveis são sempre valioso trabalho para que venhamos a desentranhá-lo das sombras que conhecemos sob os nomes de vaidade, orgulho, crueldade, ódio, indiferença, egoísmo, indisciplina e inconformação. Sombras que nos envolvem o sentimento ao modo de cascalho que encerra o diamante. Comparemos os prenúncios do reino de Deus em nós com a alvorada de cada dia. O sol que nos sustenta não aparece de jato no firmamento. Na escuridão das primeiras fases da madrugada, começam a surgir aberturas róseas de luz aqui e ali, quando não estejam sob o peso de nuvens que lhes ocultam temporariamente a beleza. O processo de liquidação das trevas é sutil e vagaroso. Os núcleos luminosos, somente a pouco e pouco, aumentam em brilho e número até que as sombras necessariamente extintas abandonem os céus, para que o sol resplandeça e alimente todas as vidas que evoluem na terra. Assim também, nós, sobre a carapaça das imperfeições e defeitos, adquiridos em múltiplas instâncias de trabalho e experiências, com o esforço de autoaperfeiçoamento que as revelações religiosas nos oferecem, vamos criando forças de libertação, com as quais surgem os primeiros clarões de vida nova, em meio das sombras que ainda se nos adensam no campo íntimo, em forma de faltas e desacertos, porque, atravessando dificuldades numerosas, vamos assim multiplicando os valores espirituais em nós mesmos, rejubilando-nos com os pontos de luz interna que vamos adquirindo, até que os nossos nevoeiros se desfaçam e possamos usufruir as irradiações do reino de Deus em nós próprios, identificando-nos com a imortalidade em plena luz. Que assim seja. Alvorada do Reino. Que nome bonito, né? Nesse texto e nessa reflexão, Emmanuel nos traz uma exemplificação de como nós resplandecemos a alvorada do reino em cada experiência que temos aqui no mundo, na matéria e em cada lance da vida onde caímos, levantamos e nos tornamos pessoas melhores. Essa comparação de como o sol, ao nascer, pouco a pouco, a gente vê um feixe de luz, mas muita escuridão ainda ao redor, as nuvens escuras, e aí pouco a pouco o sol vai saindo e depois de algum tempo vemos só luz e nada mais de sombras. Comparando essa analogia do céu com o nosso interior, com o nosso íntimo, que é cheio de nuvens escuras e pesadas, como inveja, avareza, egoísmo, vaidade, orgulho,
dentre vários outros sentimentos que nos fazem mais pesados, mais densos e menos aptos a subir aos céus junto a Deus, né? A estarmos mais em comunhão com o Pai. E aí é o autotrabalho, é o esforço, é como nós aprendemos a lidar com cada situação do dia a dia que nos faz sermos pessoas melhores, nos elevarmos, né? Nos conectarmos com essa essência divina. Eu acho muito interessante, antes de nós nos autoavaliarmos apenas negativamente, olhando o foco nas sombras, que nós coloquemos o foco nos feixes de luz que nós ainda temos. Claro que nós temos que ter a clareza de ambos, né? Tanto do nosso lado sombra quanto do nosso lado luz. Mas observar a luz e ver o quanto nós já evoluímos é muito importante para que tenhamos ânimo, força e possamos colocar todos esses feixes de luz em trabalho dos nossos semelhantes, em favor da humanidade, em serviço de Deus, multiplicando os talentos, né, que Deus nos oferta. E aí, essa analogia com a natureza, essa analogia com o serviço, a comunhão com o trabalho, nos traz a revelação final de que o caminho de elevação, Jesus nos ensinou, é exatamente esse de trabalhar intimamente para sermos melhores a cada dia. E dentro deste contexto lindo, nós vamos continuar lendo e refletindo sobre o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 5, o servo feliz. Certo dia chegaram ao céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. Um emissário divino recebeu-os em elevada esfera a fim de ouvi-los. O marechal aproximou-se reverente e falou: Mensageiro do Comando Supremo, venho da terra distante, conquistei muitas medalhas de mérito, venci numerosos inimigos, recebi várias homenagens em monumentos que me honram o nome. Que desejas em troca dos seus grandes serviços? Indagou o enviado dos céus. Quero entrar no céu. O anjo então respondeu sem vacilar: Por enquanto, não podes receber tal dádiva. Soldados e adversários, mulheres e crianças chamam-no insistentemente da terra. Verifique o que alegam de sua passagem pelo mundo e volte mais tarde. O filósofo acercou-se do preposto divino e pediu: Anjo do Criador eterno, venho de acanhado círculo dos homens. Dei às criaturas muita matéria de pensamento. Fui laureado por academias diversas. Meu retrato figura nas galerias dos dicionários terrestres. Que pretende pelo que fez? Perguntou o emissário. Quero entrar no céu. Por agora, porém, respondeu o mensageiro sem titubear, não lhe cabe a concessão. Muitas mentes estão trabalhando com as ideias que você deixou no mundo e reclamam-lhe a presença de modo a saberem separar-lhe os caprichos pessoais das inspirações sublimes. Regresse ao velho posto, solucione os seus problemas e torne oportunamente. O político tomou a palavra e acentuou: Ministro do Todo-Poderoso, fui administrador dos interesses públicos. Assinei várias leis que influenciaram o meu tempo. O meu nome figura em muitos documentos oficiais. Que pede em compensação? Perguntou o missionário do alto. Quero entrar no céu. O enviado, no entanto, respondeu firme. Por enquanto, não pode ser atendido. O povo mantém opiniões divergentes a seu respeito. Inúmeras pessoas pronunciam-lhe o nome com amargura, e esses clamores chegam até aqui. Retorne ao seu gabinete, atenda às questões que lhe interessam a paz íntima e volte depois. Aproximou-se então o lavrador e falou humilde: Mensageiro de nosso pai, fui cultivador na terra, plantei milho, arroz, batata, feijão. Ninguém me conhece, mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus e recebê-las nos raios de sol.
na chuva benfeitora, no chão abençoado e nas sementes, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura de meus filhinhos. O anjo sorriu e disse: Que prêmio desejas? O lavrador pediu chorando de emoção. Se nosso pai permitir, desejaria voltar ao campo e continuar trabalhando. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia, a luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por si mesma, o pão a multiplicar-se. Se puder, plantarei o solo novamente para ver a grandeza divina revelar-se no grão, transformando em dadivosa espiga. Não aspiro a outra felicidade, senão a de prosseguir aprendendo, semeando, louvando e servindo. O mensageiro espiritual abraçou e exclamou chorando, igualmente de júbilo: venha comigo, o Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo, porque diante do trono celestial apenas comparecem aqueles que procuram trabalhar e servir sem recompensa. Que assim seja. Que texto lindo, né? Emocionante. O político, o marechal do exército, o comandante que esteve aqui nas lides intelectuais, que é o filósofo, e o nosso simples agricultor, todos comparecendo ao anjo de Deus, e os 3 primeiros vêm pedir como recompensa dos trabalhos na terra que possam subir aos céus, estar mais próximos de Deus. E a resposta para os 3 é: não é permitido no momento. Olha para trás, vê lá na terra não só o que você acha que foi construído com nomes e honrarias temporárias, mas olha o que os sentimentos de muitas pessoas têm sobre a sua opinião, sobre o que você fez, sobre o que você deixou. O marechal deixou muitas viúvas e filhos e soldados que foram mortos em seus combates, sofrendo e indignados com o nome deste senhor de lutas e do exército. O político, que tem nomes em placas e dicionários e etc., deixou pessoas amarguradas com o sofrimento por ele não ter cuidado com bondade dos bens comuns. E o filósofo deixou ideias que, misturadas às que são sublimes, muito do seu ego, da sua vaidade, e que deixaram a humanidade confusa, refletindo e tentando traduzir e purificar os ensinamentos. Tantas pessoas sofrendo ainda por ações que foram deixadas na terra. Jesus nos diz já em outra passagem que não deixarás a terra ou entrará no reino dos céus até acertares o último centavo de dívida que tens sobre a terra. E esses 3 com certeza deixaram aí muitos centavos a serem acertados ainda. E cada um de nós provavelmente temos muitos ainda a acertar. O que nós então temos que fazer é refletir. O que é que eu posso fazer de melhor? Porque a gente não vai recuperar tudo de uma hora para outra. Ninguém aqui está perfeito ainda. Todos temos trabalho de evolução. Mas o que é que eu posso fazer de melhor para, primeiro, deixar menos pessoas com qualquer impressão ruim sobre mim, onde eu possa levar o bem, né? Não importa tanto, na verdade, se a pessoa mal interpretou ou não as minhas ações e atitudes, mas as minhas intenções boas de ajudar sempre e fazer o bem aos que nos cercam. Eu estou liquidando e não deixando novas dívidas dessa forma. E ao mesmo tempo, buscar me elevar intimamente, como refletimos no Evangelho, buscando a comunhão com o Pai, para a elevação ao céu através de vencer as sombras íntimas. Aí quando nós olhamos nessa história o lavrador, que simples, humilde, chega lá e fala: ninguém me conhece, mas eu sou muito grato, porque eu recebi a terra, a semente, plantei, colhi, deixei meus filhos com muito amor
e amo a terra. E o que eu posso pedir não é entrar no reino dos céus. Minha maior satisfação seria continuar meu trabalho, meu legado, servindo, aprendendo, amparando com aqueles que amam e em contato com a natureza, com a terra. Olha que declaração linda, que deixa o anjo de Deus, o emissário dos céus, emocionado e chorando. Esse pode até voltar para a terra, mas vai primeiro subir para encontrar com Deus. E quando será a nossa vez? Quando nós podemos fazer a nossa parte para termos também tal dádiva? Vamos trabalhar a cada oportunidade para que possamos chegar lá. E dentro deste contexto, hoje o artigo científico que nós trouxemos para a nossa reflexão tem como título seguinte: Natureza e saúde mental. 2 pontos. Uma perspectiva de serviço ecossistêmico. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Science Advances, que quer dizer avanços científicos. E foi publicado e produzido pelos autores, são vários, mas o primeiro autor é o Gregory Breitman e a última autora, a Gretchen Daily. Esse artigo científico, ele nos traz evidências de revisão de vários estudos que mostram como o contato com a natureza, e contato com a natureza quer dizer contato com plantas, ter uma planta no ambiente de trabalho, ter plantas no apartamento, poder lidar com a terra, mexer com a terra, ou mesmo ir para um parque, caminhar num parque, ir para uma roça, seja o que for, contato com a natureza melhora a saúde do indivíduo como um todo. Tanto a saúde física, inclusive tem estudos mostrando que melhora a cicatrização, melhora o efeito da imunidade da pessoa, quanto também a saúde mental. A pessoa se torna mais bem disposta, mais equilibrada, ela tem mais vontade de viver, mais sentimentos positivos de filiação, ou seja, se conecta melhor com outras pessoas, além de ter uma melhora da felicidade geral e bem-estar. Olha que fantástico! Contato com a natureza nos eleva, né? Conectando aí um pouquinho com a história do lavrador que refletimos. Que nós então possamos fazer a nossa parte, vencendo e lavrando o terreno íntimo para melhorarmos essas trevas das imperfeições até que a luz surja em definitivo em nós e ao mesmo tempo em contato físico com a natureza, plantas, árvores, água, natureza como um todo, que é um empréstimo bendito do Pai e que saibamos cuidar dele. Que assim seja. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por tais ensinamentos que nos guiam e iluminam para essa jornada de aprendizagem terrena. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre todos aqueles que nos amparam e auxiliam, nossos mentores, anjos de luz, e por aquelas necessidades que estão no nosso íntimo. Abençoe os que mais sofrem e ilumine a nossa vida, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.